Olá, bom dia. Nós vamos aqui começar nossas reflexões sobre essa proposta de leitura, né, para o estudo desse semestre, né, de 2023.1, que a gente intercoa, que é o grupo de estudos e pesquisa, né, tecendo redes cognitivas de aprendizagem. E aí vai ser discutido com o grupo, mas eu estou dando minhas contribuições aqui em termos de reflexões do que eu já venho lendo sobre essa proposta, muito interessante e muito importante, dentro do livro aí, né, livro de epistemologia do professor de matemática, do autor Fernando Beck. Então, algumas reflexões, como eu já tinha anunciado. Então, muito interessante mesmo esse livro. Eu diria que esse livro, na verdade, era um livro para uma proposta de um semestre, né? Tem muita coisa aí. O livro tem em torno aí de 500 páginas, mais ou menos. Quais 500 páginas o livro tem? É um livro bem robusto, né? De conteúdo e também na sua essência. Então, um livro realmente extraordinário. Parabéns pela escolha. Então vamos aqui de acordo com as nossas leituras. Então o livro, como a gente já vem refletindo aqui, dá um jeito aqui na minha imagem. Nós estamos refletindo. É um livro que, como eu já falei aí, ele tem em torno aí de 500 páginas, né? Em torno, não tem 500 páginas, mas chega próximo. E aí tem uma parte introdutória e divide-se em três partes, né? A primeira parte trata aí sobre a busca das concepções epistemológicas, e aí subdivide em 13 capítulos. Essa primeira parte é bem extensa, 13 capítulos, e dentro desses 13 capítulos são refletidos e aí cerca de 25 questões. Então o livro tem essa estrutura. Na segunda parte, entrando na sala de aula, né, o Fernando Beck dá essas pinceladas, tem apenas um capítulo, né, e tem 3 questões que são analisadas. Lembrando que em cada questão dessa tem subpontos, subpartes, que assim é analisada em toda a estrutura do livro. Apenas estou colocando aqui como está no livro. Então essa segunda parte, analisando aí 3 questões e tem os seus subpontos. Na terceira parte do livro, né, perguntando aos alunos. Então você percebe aí que ele dá uma passeada bem interessante dentro da estrutura do livro, buscando e fazendo registro de depoimentos de professores dos mais variados níveis, né? Por exemplo, nas séries iniciais, séries finais, do sexto ano ao nono ano, e também as 3 séries, né, do ensino médio, ou seja, a educação básica. Também ele envereda pela educação superior, né, pela academia. Então, na terceira parte, aí, perguntando aos alunos, ele trata de apenas um capítulo, refletindo sobre a presença dos alunos. Aí tem aí analisado aí 8 questões. Então, a estrutura do livro, essencialmente, ela segue esses pontilhamentos aí, essas partes aí, como eu tenho elencado. Ok? Achei importante me expressar, destacando a estrutura do livro. Outro ponto aqui que eu quero destacar é quanto à questão da introdução, certo? Nessa introdução, nós queremos tecer que o livro começa com essa parte introdutória, né? E nessa parte introdutória eu achei interessante, ele dá umas pinceladas, mas aqui eu trago aqui 3 pontos que eu achei interessantes. O livro ele é muito extenso, né? Tem muita curiosidade, tem muita coisas, todas são importantes, mas a gente tem que frisar algumas. Então ele destaca aí, é fundamental que o professor e os alunos saibam, ou seja, tenha consciência, né, da sua postura, no caso o professor, ele entenda, né, ele tenha essa consciência da sua postura como docente, e do aluno, né? Então, dentro dessa estrutura, tanto o aluno quanto o professor,
ele tem a consciência de que o conhecimento ele vai ser construído dentro de uma dialética, dentro de uma construção, dentro de um diálogo recíproco, e buscando os seus conhecimentos matemáticos mais essenciais, né, para, no caso, a prática do professor e a aprendizagem do aluno. Então, ele destaca aí, fazendo uma abordagem, fazendo uma lembrança aí e citando essa indagação do Paulo Freire, né, em 97. E que esse aluno, dentro dessa dialética professor-aluno, aluno-professor, ele não seja passivo no processo, como assim assevera o Paulo Freire. Então, achei isso interessante dentro da proposta que ele traz no livro. Vamos aqui. Outro ponto que eu faço menção, que o Becker, né, ele destaca, o professor faz uma indagação, consegue com sua epistemologia fazer justiça a conhecimento científico que ensina? Bom, isso é uma questão interessante, né? Será que ele com sua epistemologia, ele faz justiça utilizando a sua epistemologia dos conhecimentos matemáticos? Bom, aí cada um vai fazer uma introspecção, cada um vai fazer uma análise da sua prática, da sua praxis, se realmente se faz jus, né? Se faz justiça. Então ele dá essa pinceladazinha aí, nos traz essa indagação, nos instigando, né, o professor nesse sentido aí. Achei isso interessante. Vamos adiante aqui. O terceiro ponto que eu quero analisar aqui, o livro, né? O livro ele trata de várias instâncias, né, da via epistemológica, né, do professor de matemática dentro de uma dialética. Então, dialética na verdade, o Fernando Becker ele vai coletando dados de depoimentos, né, dados dos registros dos professores de vários níveis, né, como eu já me elenquei aí, já destaquei a questão das séries iniciais, né, o professor, a sua experiência, qual é a sua epistemologia, qual é a sua concepção do conhecimento matemático, como é que se processa. É interessante essa discussão, essa dialética que ele instiga, né, nos seus entrevistados, me referindo aqui aos professores. Então, é de uma relevância interessante o posicionamento que ele faz em relação à questão da buscar a epistemologia da prática do professor. Então, achei muito interessante esses 3 pontos aí. Tem mais, mas eu elenco esses 3 aí. É muito interessante porque isso permeia de uma volta ou por outra, né, a prática deste professor, né? Isso ele traz com muita precisão essa discussão, certo? Bem interessante. Vamos adiante aqui. Como eu já falei, o livro divide-se em 3 partes, né? A primeira parte, e aí ele vai tratar sobre a questão da busca das concepções epistemológicas deste professor. E aí, nessa primeira parte, ele faz uma sondagem, como eu já falei aqui, das concepções epistemológicas dos docentes em gerais. Tem várias experiências, né, registro que ele faz em todos os 13 capítulos da primeira parte do livro, trazendo, né, buscando a epistemologia desse professor, da sua prática, né, as suas experiências e a sua epistemologia em relação ao conhecimento matemático, essencialmente. Então, é muito instigante esse livro, repito, é um livro que pode ser trabalhado há um semestre e ainda a gente não consegue esgotar esse livro, né? Mas aqui eu estou vou tentar dar uma pincelada na primeira parte do livro, né, nos seus 13 capítulos. Talvez eu não aborde as 25 questões que ele aborda nos 13 capítulos, mas vou dar algumas pinceladas aqui do que eu estou lendo, refletindo e buscando aplicações para a minha prática, essencialmente. Muito interessante. Então, vamos aqui. Então, o que é o conhecimento matemático? Essa é a primeira questão que o Fernando Becker traz, né?
O que é o conhecimento matemático? Muito interessante essa pergunta. Inclusive, eu estava refletindo com alguns professores aqui na UFESA e a gente estava refletindo justamente sobre essa pergunta. Então, é interessante, do jeito que o livro traz, o Becker traz esse posicionamento tentando extrair essa epistemologia do professor, tanto das séries iniciais, séries finais, é, ou seja, da educação básica como um todo e também da academia, do nível superior. E aqui eu joguei essa mesma pergunta e surgiram as mais variados posicionamentos, né? Uns afirmavam que, na verdade, o conhecimento matemático ele é essencialmente prático. O conhecimento matemático, na verdade, ele vem de uma concepção bem genética. Outros dizem, não, ele está dentro de um contexto histórico-cultural, aí fazendo referência a Vygotsky, né? E outros dizem, não, o conhecimento matemático ele é produzido dentro de uma construção. Então surgiram as mais diferentes concepções. Eu estou me referindo dentro da academia. Eu não joguei nem essa pergunta ainda para os meus pares aqui na educação básica em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mas eu achei interessante. Então, quando você vai para o posicionamento do livro do Becker, né, do Fernando Becker, é exatamente isso. Surgem as mesmas inquietações e as mesmas expressões que eu tive aqui, fazendo aqui um teste laboratorial, né, com alguns professores que eu conheço aqui na UFESA. É interessante. E o Becker, justamente, ele nos seus registros, né, catalogados aí, eles trazem exatamente, eu coloquei alguns, são vários que ele cita, né, do ensino, das séries iniciais, séries finais, do ensino médio, os três anos finais, e também alguns exemplos que ele cita da área da biologia, da área da física, da área da matemática, de outras áreas de conhecimento. Bem interessante, realmente, essa forma dele tratar esse assunto. Então, responder-se para o professor o conhecimento matemático é resultante de uma predisposição genética, ou seja, um talento, ou provém de uma construção. Interessante, né? E aí eu vou me reportar uma pergunta que eu estava aqui dialogando com alguns professores. Interessante, inclusive eu gosto dessa pergunta aqui que eu coloquei, o Becker não destaca, mas nessa primeira parte aí, ó, responder-se para o professor o conhecimento matemático é resultante de uma predisposição genética, talento, dom. Será que o conhecimento matemático ele vem de uma pessoa que tem um dom extraordinário, né? Ele foi abençoado pelas forças divinas e vem realmente com o QI estratosférico? Será que é assim mesmo? Bom, aí é um questionamento a se pensar. E aí o Becker não traz essa pergunta, a terceira indagação, a segunda indagação que eu coloco aí, ó, uma pergunta interessante que eu coloco aí. A matemática, ela foi descoberta ou foi inventada, né? Então, na verdade, está intrinsecamente um pouco ligada à questão do posicionamento que o Becker, né, o Fernando Becker, traz aqui à luz sobre essa questão, sobre o conhecimento matemático, né? Mas interessante. Então, na verdade, eu conversando aqui, eu sou simpatizante dessa epistemologia, me referindo aqui à questão do conhecimento matemático, da matemática como um todo. A matemática, na verdade, ela foi inventada e com o passar do tempo, do curso histórico, ela foi sendo, por exemplo, o cálculo, ela foi sendo aperfeiçoada, né? Há quem discorde disso, né? E aí o próprio livro, o Fernando Becker, vai trazer outras discussões em relação a essa questão. Mas o que parece, quando você estuda um pouco a história da matemática e se apropria desse conhecimento, você vai percebendo que determinado conceito matemático, ele brota, ele é descoberto, né? E ele é aprimorado, né? Pelo menos essa percepção. Não estou fechando aqui a questão, que à medida que a gente vai lendo, a gente vai tendo essa percepção epistemológica do conhecimento matemático. Outros já vão discordar dessa epistemologia, desse conhecimento.
discussões à parte, eu trouxe esse posicionamento para a reflexão aqui. Bem, eu particularmente, a combinação das duas coisas, eu acredito que, de acordo com a história da matemática, de acordo com o Bachelard, de acordo com o Biratan de Ambrosio, de acordo com o Collia, de acordo com vários outros teóricos matemáticos, né? Conversando aqui também com o doutor matemático aqui da UFES, o professor Ronaldo Garcia, né? É um excelente professor, eu tenho uma grande admiração por ele. Paguei esse álgebra linear com ele no curso de física, paguei essa disciplina, uma disciplina bastante interessante, né? É muito instigante. Também a disciplina a disciplina de análise também, que mostra um pouco o abstracionismo da matemática, a teoria dos números. Quando você envereda por essas vertentes, você vai ver que a ideia do conceito matemático ele é bem abstrata, bem profunda, mas tem como mensurar, refletir de sobremaneira sobre essas questões. Então, o conhecimento matemático, né, é resultante não a priori, né, dessa mente brilhante, né, extraordinária. No filme, O Homem que Conhecia o Infinito, né, acho que é isso o nome do filme, né, um filme indiano, Ramanujan, né? Na verdade, ele tinha visões, né? Ele tinha visões do conhecimento matemático, e ele não tinha aquele conhecimento acadêmico. Depois ele foi para a escola britânica, né, na Inglaterra, e adquiriu conhecimento. Mas, a priori, inicialmente, o Ramanujan, né, pronuncia dessa forma, ele recebia visões, né, de uma entidade indiana, e ele conseguia fazer teoremas complexos do conhecimento matemático. Então, isso era dom? Ou isso era prática? O que era isso? Bom, discussões à parte. Alguns dizem que era um dom que ele recebia, outros diziam que ele recebia essa força na mente, e aí ele conseguia desenvolver os teoremas complexos da matemática, né? São questões a pensar. O fato é, a matemática ela tem isso, ela é provocadora, ela é instigante, né? Ela é instigante nesse exercício mental, né, lógico, dos conhecimentos matemáticos. Mas a matemática, o conhecimento da matemática, né, é isso que nós estamos refletindo aqui. Vamos adiante, aqui tem chão, viu? Então, o que é o conhecimento matemático? Outro ponto, outra questão, a lógica, o raciocínio, né? Interessante, que podemos destacar aqui, ó. Então, na verdade, nós podemos destacar uma questão aqui, ó. Outra questão, na verdade, a questão número 1 é aquela primeira que nós começamos. A lógica, na verdade, a primeira questão, aliás, a lógica, o raciocínio, a dedução, tudo isso permeia o universo da matemática, né? Todo matemático, realmente, se ele não tem essa concepção de conhecimento dos conceitos matemáticos através do raciocínio lógico, através das deduções, dos teoremas, dos axiomas, se ele não envereda também um pouco por esse universo, ele perde de ter aquela consciência da real aplicação e da real essência da matemática, né? Interessante. Então, um conjunto lógico, claro, sistemático, metódico, organizado. Então, a lógica ela nos traz isso, esse conjunto lógico, claro, sistematizado. E aí o Fernando Becker vai trazer à luz, né, essa investigação de vários professores. E aí um professor diz, o conhecimento matemático, para mim, né, como ele próprio destaca aqui, deixa eu só diminuir um pouco a minha imagem aqui, na verdade, a capacidade que o sujeito tem de
através do conhecimento lógico, resolver problema. Olha só, interessante isso aqui, né? Então, para esse professor aqui, que o Becker entrevistou, né, registrou o seu posicionamento, a sua expressão, então a capacidade de desenvolver raciocínio lógico para a resolução do problema. Então, o conhecimento matemático para este professor é a resolução do problema. O Dante, né, que é um professor moderno, ele corrobora dentro desse sentido também, e ele se espelha nas concepções de Lakatos e também nas concepções de Polia, a resolução do problema. Deixa eu só mostrar aqui o livro, deixa eu ver se ele está aqui próximo, o livro clássico do Polia. Não sei se eu estou aqui com ele acesso rápido aqui, deixa eu só ver aqui, mas ele está por aqui o livro, deixa eu só pegar. Que ele trata dessa questão do raciocínio lógico, certo? Não estou encontrando ele aqui, mas eu tenho ele aqui, o livro, na essência, só para mostrar a vocês que esse livro ele trata de sobremaneira sobre essa questão aí do Polia, né? Do raciocínio lógico, essencialmente. Não estou encontrando aqui, mas eu encontro já. Então, um livro que eu recomendo a ler esse livro. Estou lendo e relendo, porque ele tem uma linguagem bem interessante, né? Que, na verdade, é importante nós termos essa leitura aqui, certo? Este livro aqui, ó, certo? Esse livro aqui, muito interessante, A Arte de Resolver Problema, né? De Polia. Então, muito interessante esse livro, certo? Que é exatamente, eu acho que esse professor ele envereda pela ideia do Polia, né? E tem sentido, né? Na verdade, eu não estou discordando ou concordando aqui, apenas dizendo que tem sentido, né? Então, o conhecimento matemático essencialmente é a resolução do problema. Os PCN, os Parâmetros Curriculares Nacional, né? Ele traz em um dos seus itens, justamente, o ponto norteador, o eixo norteador da matemática é a resolução do problema. Os próprios parâmetros curriculares. A própria BNCC, Base Nacional Comum Curricular, também traz, esses nortes da legislação da educação brasileira já instiga a justamente esse posicionamento desse professor, né? Esse posicionamento desse professor. Tá, lógico, raciocínio dedutivo para quê? Para a resolução do problema. Então, o Fernando Becker traz essa questão aqui à luz. E é uma reflexão interessante, né? Que precisamos refletir sobre essas questões. Mas são exercícios mentais, lógicos, do conhecimento matemático. Então, o professor ele está imerso sobre essas ideias, essencialmente. Eu vou aqui encurtar um pouco, senão o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar muito pesado para subir ele, para mim compartilhar. Então, vejamos aqui. Então, outra questão interessante sobre o que é o conhecimento da matemática, a busca, eu estou apenas na primeira parte do livro, né? Questão 2, sinônimo. Então, o que é o conhecimento matemático? Está associado a sinônimo, racionalidade? Olha só que o Becker também traz aqui para nossa reflexão, dialogando com os professores. Veja bem, olha só, bem interessante isso aqui também. Então, o conhecimento matemático. Questão 2, sinônimo de racionalidade, é um capítulo que ele traz também, aliás, é uma questão que ele traz. E aí ele vai buscar um depoimento de um professor da educação fundamental, né, do ensino fundamental. A professora da quinta série, né, do ensino fundamental diz, eu acho que é aquilo que a gente chama de abstração, né, o conhecimento de matemática, afirma ela aqui, né, de síntese, de análise, de generalizações, de construir conceitos. Isso é conhecimento matemático. Olha só, isso é a epistemologia dessa professora. Esse é o entendimento dela. A professora universitária, olha, a professora das séries finais, né, no ensino fundamental, e aí uma professora universitária diz: o conhecimento matemático é ter capacidade de interpretar os fenômenos naturais por um modelo matemático
ou seja, uma abstrair variáveis. Olha só, interessante, já teve uma visão mais alargada, mais elástica sobre o que vem a ser o conhecimento matemático. Não quero dizer com isso que o conhecimento da professora anterior esteja errado e da outra esteja certo e assim vice-versa. Não estou questionando isso, apenas foi o registro do Fernando Beck. Mas é interessante a discussão aqui do posicionamento do sinônimo da questão da generalização. Sim, interessante que a sequência FEDAT, né, o professor Hermínio Borges Neto, ele nas suas falas interessantes e também na publicação dos seus livros com seus colaboradores, interessante, já li todos, né? E aí a gente vai perceber que muitos registros, muitos apontamentos das teses, das monografias, dos trabalhos, das pesquisas, dentro da perspectiva da sequência FEDAT, traz justamente essa racionalidade, essa construção para apontar, para evidenciar generalizações dentro do conhecimento matemático. Interessante, né? E aí o Beck traz essa questão bem interessante para nós raciocinarmos, né? Vamos adiante. Então é uma outra questão que foi analisada aí. Então, o que é o conhecimento matemático? Questão 3, vida, organização biológica e prática cotidiana. Então, o autor vai trazer a lume, né, essa questão aqui também. Então, o conhecimento matemático é vida, né, é organização. O Dante vai dizer o que é matemática? Matemática é tudo. Matemática está na vida, matemática está na organização, matemática está na biologia, matemática está nos conhecimentos, matemática está... Para onde você direciona o seu olhar, você vê a presença da matemática, do conhecimento matemático, ou seja, uma matemática cotidiana, extrair. Então, o autor cita o posicionamento de uma docente que diz: a interessante ideia da professora parece não se restringir à necessidade do tratamento da matemática de uma forma interdisciplinar. Mas, na verdade, o posicionamento dessa professora levava, aparentemente, talvez ela nem percebesse isso, mas uma interdisciplinariedade. É interessante, a matemática ela consegue permear essas outras áreas de conhecimento, como nós estamos aqui destacando. Sim, a matemática, você vê a presença da matemática na biologia, você vê a presença da matemática, a história da matemática na filosofia, na sociologia, você vê a presença da matemática na geografia, na cartografia, a matemática está ali forte, né? Você vê a matemática nos aspectos históricos, sim. Você vê a matemática na física, né? Os experimentos da física, nós vamos destacar isso mais adiante, mas eu já vou dizendo aqui, muitos experimentos da ciência, da física quântica, só foi evidenciado com o viés da matemática, né? Então, a presença da matemática é algo que está presente nas várias áreas de conhecimento humano. Então, aí a colocação do Beck aqui, citando essa professora, aparentemente sem ela perceber, pelo menos essa ideia que eu estou tendo aqui, pode até que não seja isso, mas o fato a matemática tem sim seu viés interdisciplinar, certo? E o professor que não consegue ver isso, ele precisa rever seus conceitos. Porque a matemática, sim, ela tem uma aplicação interdisciplinar muito forte. Cabe você... Olha, matemática na arte. Sim, a matemática na arte. Está muito presente, muito forte mesmo. A matemática na química. A matemática forte da química, né? Então, os experimentos da física, ela só se concretizou devido à matemática. Então, a interdisciplinariedade é um ponto forte da matemática essencialmente, né? Então, esse é um ponto que eu quero destacar. Vamos adiante. Então, sem dúvidas, a matemática tem várias aplicações contextualizadas na vida, na organização odierna. Vamos adiante. O que é o conhecimento matemático? Simbolismo, lógico ou lógica do mundo, né? Na verdade, a matemática tem, sim, um simbolismo muito forte,
Então, eu me reporto aqui, ó, o simbolismo, lógica e lógica matemática. É importante que esse posicionamento que o Beck traz aqui, queremos destacar de sobremodo, certo? De sobremodo que, na verdade, é importante que esse posicionamento do autor, dizendo que a matemática é uma expressão da organização da vida. Ela está presente, trazendo uma certa organização, não caos, né? Ele cita o posicionamento dos professores de 3 séries do ensino médio. Conhecimento matemático, para mim, é a capacidade de traduzir o que acontece no mundo, na natureza, através da linguagem, que é uma linguagem matemática. Aí eu cito, né, uma frase que é muito repetida, atribuída a Galileu Galilei, que diz que Deus escreveu o universo com o alfabeto matemático. Interessante, né? E aí Descartes vai dizer que a linguagem de Deus é a matemática. Então, através desse alfabeto divino, como assim assevera aí Galileu Galilei, é que Deus escreveu o universo, a natureza, com o alfabeto, né? O alfabeto matemático. A gente vai ver, por exemplo, existe uma ciência chamada fractais, né? A natureza é impressionante como a gente vê a presença da matemática, o simbolismo lógico, abstrato na realidade que nos rodeia. Então, sim, sem dúvida, a matemática está presente nesse contexto. Então, o posicionamento do professor, dessa professora aí, é salutar. Vamos adiante. Vamos aqui. Então, o cálculo mecânico, o que é o conhecimento matemático? É o cálculo mecânico. Então, são várias questões que ele vai analisando no transcorrer da primeira parte do livro, né? E eu estou aqui compartilhando e expressando aquilo também que eu acredito e que quero refletir, compartilhando dentro dessa proposta da epistemologia do professor matemática, da autoria de Fernando Beck. Então, o que é o conhecimento matemático? Cálculo mecânico. É interessante essa parte aqui porque, para alguns, a matemática simplesmente é aquele cálculo limpo e seco, né? Ou seja, matemática só é cálculo, cálculo. Essa palavra cálculo vem de pedra, né? Que vem aí a questão de cálculo renal, né? A pessoa associa. Mas, na verdade, o cálculo, na verdade, é mecânico, né? E não só mecânico. Em décadas passadas, por exemplo, quando a pessoa ia enveredar para entrar na faculdade, nos cursos, estou me referindo a 4 décadas passadas, a 3 décadas passadas, né? E aí as provas por exemplo, para se submeter aos vestibulares, eu não sei, talvez seja também na UFC, mas na realidade do Rio Grande do Norte eram questões matemáticas mecânicas, né? Eu lembro que quando eu fazia alguns preparatórios para concursos, e aí eu sempre, aqui em Mossoró tinha uma banca de jornal, eu sempre buscava, sempre curioso, e com pouco dinheiro, isso de aluno, né, que está iniciando, e aí o jornal vendia, chamado Folha Dirigida, esse jornal. E aí como eu não tinha livros, né, eu não tinha livro. Hoje eu fico impressionado com o número de livro didático que existe e os alunos, muitos deles, não aproveitam essa oportunidade. E eu não tinha nenhum livro. Não tinha, não. Então, esse jornal saíam algumas listas de exercícios. Eu corria, ia cedinho lá na banca do jornal, certo? Para ver que ele trazia um resumo do conteúdo, por exemplo, aritmética, ele dava um resumozinho e uma série de questões com as respostas, né? E aí a gente, umas com resposta e outras sem resposta, para a gente tentar desenvolver aquele raciocínio mecânico. Então era matemática mecânica, a gente absorvia e arrotava. Essencialmente, não? Então, matemática mecânica, não existia aquela interdisciplinariedade, não existia, era mecânico. Você absorvia e jogava, você comia e arrotava, desculpa a expressão, mas era exatamente isso. Então era um cálculo mecânico, certo?
Bom, há quem enverede por desse sentido aí. Ó. Matemática é a resolução de problema, ponto, acabou-se. Eu estou falando com minhas palavras, mas a autora aqui, o posicionamento que o Fernando Becker traz, né, é até fazer cálculo. Então, para alguns matemáticos, principalmente para alguns matemática pura, então, matemática só fez cálculo, pronto, é só isso. Mas será que é só isso? Não, não é só isso. A matemática ela tem uma aplicação muito abrangente, muito abrangente. Vamos adiante. Então, determinação da prática. Para muitos professores, os conhecimentos matemáticos são essencialmente práticos, né? Por exemplo, as escolas técnicas. Interessante, eu já estudei uma escola técnica. Depois, aqui, eu fui aluno da Escola Técnica Federal aqui em Mossoró, fui na primeira turma, tinha 200 alunos. Eu tirei em segundo lugar na seleção dos 200 alunos, e eu praticamente tinha fechado a prova de matemática e errado uma na prova de língua portuguesa. Então tinha fechado, isso na escola técnica. Mas eu tinha me preparado fazia alguns anos e aí eu estava virado no tetel, né? Desculpa a expressão. Então, a determinação prática. Então, as escolas técnicas, eu sou a favor das escolas técnicas federais, tem um bom conhecimento, mas ela tem um ensino tecnicista. Prepara para o mercado de trabalho. As escolas técnicas é preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, certo? Talvez hoje está enveredando por outras concepções, porque eu não estou estudando bem as concepções epistemológicas e pedagógicas, né? E também não faço parte do corpo docente dos professores dos IEFs, né? Que seja em qualquer esfera do Estado, mas o fato é, eu trabalho na educação básica no Estado e não sei como é que está funcionando isso, mas eu acredito que houve avanço. Esse tecnicismo, né, só levar de forma determinista para a prática tem a sua importância, mas a matemática ela tem uma aplicação muito mais abrangente. Mas aí o Fernando Becker nos traz essa reflexão. Para muitos professores, os conhecimentos matemáticos são essencialmente práticos. Por exemplo, as escolas técnicas, eu destaco aqui, ele também aponta lá. Neste ponto, temos um pragmatismo forte no ensino da matemática, ou seja, preparar esses indivíduos, essas pessoas para o mercado de trabalho, essencialmente. Ou seja, esse tecnicismo. E é uma das tendências pedagógicas, né? O tecnicismo. A gente pode destacar isso de sobremodo, né? Tem até um livro aqui que traz referência sobre isso. Tem muito livro aqui separado aqui que poderia fazer referência. Mas já fiz aqui na minha fala. Vamos adiante. O ensino da matemática. Então ele também traz essa reflexão, o Fernando Beck, né, o que é o conhecimento de matemática, ensino de matemática. Conhecimento de matemática é essencialmente entender os seguintes conceitos a saber. É um conhecimento, né, das relações, das grandezas, das relativizações, das generalizações, etc. Então, o conhecimento matemático é essencialmente, na concepção aí, o Fernando Becker destacando, né, os depoimentos dos professores que ele perpassa aí, trazendo para alguns, o conhecimento matemático é essencialmente, né, isso, trazer as generalizações, as relações, provocar as relações, esse entendimento, as grandezas, é o estudo dos números, das grandezas, das medições, das mensurações. Então, para alguns, conhecimento matemático é instigar isso, é levar a compreensão a isto, né? Bom, é interessante essa questão aí. E aí, então, a gente percebe em todo o transcorrer dessa primeira parte da epistemologia do professor de matemática, o professor Fernando Becker vai trazer essas reflexões para a gente aqui. Então, outra questão que ele trata é a questão da abstração reflexionante, né? E aqui eu faço menção da semiótica, né? Interessante, né? Quando a gente entra no abstracionismo da matemática, a gente tem que ter um certo entendimento da semiologia, né?
E aí eu trago aqui, o Fernando Beck, ele não cita esse ponto aí, mas eu trago para me refletir aqui com os colegas professores aí do grupo de pesquisa. O que é semiótica? Na verdade, essa indagação foi feita pela pesquisadora Lúcia, né, Santaella, né, em 1983. Ela traz essa discussão interessante, né? Então, podemos dizer que a semiótica é a ciência dos sistemas, dos processos de signos na cultura e na natureza. Interessante isso que ela traz. Então, quando a gente envereda pelo abstracionismo para compreender o conhecimento da matemática, nós temos que entender um pouco também da semiologia, certo? Então, entendendo a semiologia, a gente vai entender um pouco esse abstracionismo na matemática. E o Fernando Beck aí, ele vai dar uma discussão aí interessante, vai trazer e dividir essa abstração em alguns pontos, que eu não vou entrar aqui no mérito da questão, senão o vídeo já está extrapolando aqui, vai ficar muito pesado para mim subir para a plataforma. Mas é uma discussão interessante aí que pode ser aprofundada. Então, a gente percebeu aí nessa primeira parte, eu destaquei alguns pontos, tem vários outros pontos, mas eu achei interessante compartilhar esses com o grupo aqui de estudo GETERCOA. E aí, fica à vontade para concordar, discordar, vamos crescer juntos dentro dessa proposta instigante. E, por fim, quero destacar a concepção epistemológica, né? Esses problemas enfrentados pelo ensino da matemática são reflexões das concepções epistemológicas professadas pelos docentes que ensinam esse conhecimento. Fernando Beck diz a realização de um salto qualitativo, né, no pensamento desses docentes implicará necessariamente uma profunda crítica epistemológica a essas concepções de conhecimento. Então é muito interessante isso aí que ele diz, que o professor ele tem na sua prática epistemológica, ele tem que fazer uma autocrítica até que ponto essa minha epistemologia, esse meu entendimento de matemática, ele está funcionando dentro da minha praxis, dentro da minha prática pedagógica. Então eu acho que ele tem, concordo plenamente com o Fernando Beck, que precisamos constantemente fazer uma reavaliação na nossa prática, né? Por exemplo, eu estou constantemente avaliando a minha prática, né? Observando teorias, com a teoria da objetivação do Louis Radford, a sequência FEDAT maravilhosa, essa metodologia, com as concepções, o entendimento das ideias do professor Hermínio Borges Neto e todos os seus colaboradores aí na UFC. Realmente isso é de uma grandeza extraordinária, essas discussões epistemológicas para a prática docente, para o professor de matemática estar atento, antenado com essas concepções e extrair o melhor que elas têm para a sua prática. Quem ganha com isso? O professor e o alunado e a educação como um todo. Então, todo o conhecimento matemático ele tem que perpassar por essas discussões, por essas construções e reconstruções na sua prática. Isso é de uma relevância ímpar, certo? Incomensurável nos conhecimentos do docente e também da aprendizagem dos discentes no curso da aprendizagem da educação básica. E, por fim, a transmissão direta que ele trata, né? Destacando aqui a transmissão, isso aí vai ficar para uma segunda parte que nós queremos elencar em outros momentos. E aí que eu termino com essas reflexões que ele destaca, né, o Fernando Beck, lá no finalzinho do livro, que eu trago aqui, mas em outro momento, né, eu quero fazer mais discussões sobre a segunda parte e a terceira parte desse livro. Mas o que eu queria nessa primeira parte trazer esses pequenos apontamentos, né,
reflexivo sobre a proposta, a primeira parte do livro Epistemologia do Professor de Matemática, de Fernando Beck. E aí eu termino com algumas reflexões que ele trata e destacando o seguinte, ó. Afirma o autor: estou convicto de que com o desenrolar das pesquisas que a forma docente de matemática deve contemplar a crítica epistemológica, né? A formação do professor de matemática deve permear, né, a crítica epistemológica, sem a qual não haverá mudança significativa, afirma Fernando Beck, em suas concepções pedagógicas e em suas práticas didáticas. Afirma também que o desvendamento do ensino de matemática desvendar-se-ia o nó de todo o ensino e que esse desvelamento só seria possível passando pela análise epistemológica, realização, aqui pelo caminho da epistemologia genética piagetiana. Eu achei extremamente interessante esse posicionamento dele, do Fernando Beck. É exatamente isso que o professor deve fazer, né? Essa área de conhecimento da epistemologia, o professor sim tem que ter essa visão epistemológica da sua prática e observar essas orientações que esse livro, né, Epistemologia do Professor de Matemática, traz. Muito interessante, esse é um livro de cabeceira para a gente refletir sempre nessas questões para cada vez mais melhorar a prática do professor. Bom, em linhas gerais era isso que eu queria compartilhar, né, nessa primeira parte deste livro, né, um livro instigante, repito mais uma vez na minha fala introdutória. É um livro para um semestre, para ser discutido, como vocês estão discutindo aí de forma em grupo, né, no grupo GETERCOA, de forma extraordinária. Parabéns pela professora Maria José, doutora Maria José dos Santos, né, por essa iniciativa desse grupo de pesquisa, realmente pesquisa que vem instigando, capacitando os professores de uma forma geral. Então, era isso, e até um próximo momento aqui refletindo sobre mais um livro ou mais uma parte do livro de Beck ou outros livros aqui do grupo de pesquisa do GETERCOA. Então, até lá.